Salve, salve, galera! E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de geografia? Então, o professor Jorginho convida você para mais uma viagem geográfica, junto com o meu amigão aqui, o Carlinho. Não, Carlinho? Tudo bem, Jorginho? Tá tudo de boa, tranquilão. Tá o certo. assunto hoje é um assunto que envolve o entendimento de população. A população inclusive, tem pessoas que confundem, pensam que é a mesma coisa, falar de população e povo. Não verdade, é, né? Isso é verdade. Não é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de povo, é uma coisa mais, digamos assim, mais próximo da nossa humanidade. População, não. População é mais científica, né? População é algo que tem a ver com dados estatísticos, números, não é isso? E uma população pode ser não só de ser humano, né? Pode ser outros tipos de populações. Não é isso? Muito bem. Outro detalhe importante que nós vamos falar nas nossas aulas, Jorginho, é que no contexto, quando fala de população, a gente está falando também de demografia. Demografia quer dizer população. Isso. Né? A gente vai entender o porquê que nos últimos anos muitas coisas ocorreram, principalmente aqui no Brasil, ocorreram na diminuição de nascimentos, o contexto que leva alguns estados a terem vazios demográficos. São alguns conceitos e análises que nós vamos fazer aqui na nossa aula de hoje, para que o nosso aluno compreenda essa parte que nós chamamos de demografia. Só para ratificar aquilo que eu falei, né, confirmar, na Constituição brasileira está escrito assim, né? Todo poder emana do povo, não é da população, né? Exato. É da população. Então, vamos lá para a nossa aula? A aula de hoje nós trabalharemos os conteúdos. A população da Terra, vamos aqui marcar, né, Jorginho, para eles entenderem, né? População da Terra, teorias demográficas, população mundial e suas diversidades, o comércio e transporte mundial. Lembrando que nós estamos falando da unidade 2. É isso? Muito bem. Vamos lá. Aí nós temos a continuação, movimentos migratórios, parte 1 e 2, a urbanização mundial, problemas urbanos e urbanização no Brasil. Então, galera, todos esses assuntos aqui estão referentes à unidade 2 da geografia, ok? E hoje veremos a aula 1, população da Terra, ok? Tá aí, agora sim a gente vai falar, né, sobre, como o professor Carlinho falou, a gente vai falar da demografia. Não é isso, Carlinho? Demografia, né? Isso. Crescimento demográfico, o que seria? Para onde que vai? Que países tem maior população? Que país tem menor população? Vamos lá exemplificar e falar, né, nessa nossa aula de hoje. E vamos falar, né, desses conceitos básicos e as fases de crescimento da população mundial. E aí o crescimento demográfico, o aumento da população de lugar de um país em determinado período é chamado crescimento demográfico ou crescimento populacional e pode ser explicado por dois fatores: o crescimento vegetativo e as migrações, a transumância, né? Se o aluno ouvir falar nessa palavra transumância, é esse movimento dos seres humanos, né, para vários lugares. Então, a gente tem aí os fatores que estão diretamente ligados à questão do crescimento populacional. É importante salientar para o nosso aluno, Jorginho, que a população, a nível mundial, ela tem, em determinados locais, ocorre esse processo de mudança, de migrações, que tem fatores que causam essas migrações. Por exemplo, a gente cita o exemplo de Rondônia. Rondônia, ele é um estado que tem, né, no contexto histórico dele, é importante salientar isso, a sua formação de imigrantes, de pessoas que vieram de outros lugares, de outros estados, de outros países, inclusive, e mais recentemente nós temos o exemplo dos venezuelanos e dos haitianos, que colaboram para o crescimento populacional do estado de Rondônia. Exatamente, perfeito. E essas pessoas, elas migram, como a gente falou agora há pouco, por variados fatores. Exatamente. Pode ser questão de fome, questão de guerras também. Questão política. Questão política. Questão ideológica. Ideológica. Xenofobia.
Várias formas, né? Várias formas. Então, essas situações colaboram para que as pessoas deslocam, porque migração quer dizer deslocamento. Isso. Quer dizer que se eu estou nesse espaço, nesse lugar aqui, né, e queira migrar para o seu lado, ficar aqui ao lado, já causou uma mudança no espaço geográfico. Perfeito. E também aumentou a população desse lado esquerdo do nosso estado. E ali agora virou um vazio demográfico. Virou um vazio demográfico, né, Jorginho? Perfeito. Continuando, vamos lá para a nossa tela. Então a gente vai ver aí, ó, o crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre o número de nascimentos e o de mortes em um determinado período. Você vê taxa de natalidade, né? Crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade, TN, menos taxa de mortalidade, TM. CV pode ter caráter positivo, negativo ou neutro. Ou seja, o crescimento vegetativo ele pode ser positivo, está crescendo de boa, tranquilão. Negativo, não está crescendo. E nulo, quando é zero. A gente pode exemplificar países europeus, eles já têm taxas de crescimento vegetativo nulo, né? Ou até mesmo negativo, porque quase não tem muitos nascimentos devido ao envelhecimento da população. Isso vai fazer com que alguns países tenham esse crescimento, seja ele negativo ou nulo. Aí vocês têm a exemplificação do que ele pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Então, aí você tem essas características de principalmente países extremamente ricos, né? Países desenvolvidos, certo? O crescimento absoluto é o resultado da soma dos nascimentos. Galera, anota isso aí no caderninho de vocês, ó, crescimento absoluto é o resultado da soma dos nascimentos com as migrações e subtrai com as de morte em um determinado período, certo? Exatamente. Então, quando o crescimento for crescimento absoluto, você leva em consideração migração, subtrai com a de morte, né, somando nascimento e migração, subtraindo o de morte para ter esse crescimento absoluto, tá, galera? O crescimento demográfico está associado a vários fatores, ou alguns deles. A gente colocou aí a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, taxa de fecundidade, a mortalidade infantil, né? Isso são fatores que colaboram para o crescimento demográfico. Quando a gente fala crescimento demográfico, é o aumento populacional ou diminuição, né? Porque ela tem fator positivo e fatores negativos. Isso tudo vai estar relacionado também com a expectativa de vida, né? Exato. Tem países que a expectativa de vida é muito baixa devido a fatores como doenças, acidentes. Qualidade de vida. A qualidade de vida provoca expectativa de vida maior ou menor. A taxa de natalidade é a relação entre o número de nascimentos ocorridos, olha só, interessante isso aqui, ó, em um período de um ano e o total de habitantes de uma cidade, um estado, país ou continente, tá, galera? Então, a taxa de natalidade é justamente a questão de nascimentos registrados num período de um ano com o total de população de uma cidade, de um lugar, de um país, de um continente, tá? Um exemplo de natalidade, uma taxa de natalidade de 25% significa que ocorreu 25 nascimentos em um grupo de 1.000 pessoas. Aí nós temos esse exemplo da questão da taxa de natalidade. A taxa de natalidade de uma população está ligada principalmente ao fator de taxa de fecundidade. Isto é, o número de filhos por mulher em idade reprodutiva dessa população. A gente lembra, né, Jorginho, há um tempo atrás, as famílias brasileiras tinham uma média de filhos de 5 para mais, isso aí por volta da década de 60, 70. Verdade. Né? A maioria das Caiu famílias... muito, né, agora? Hoje, atualmente, nesse período que nós estamos vendo, a maioria das famílias tem 1 ou 2 filhos, porque tem a ver com a questão exatamente da melhoria da qualidade de vida e também dos métodos contraceptivos que surgiram, né? Como é o exemplo da camisinha, né? Outros métodos para prevenir gravidez indesejada, tá ok, galera? Outro fator, né, na questão demográfica é a taxa de mortalidade. Ela é a relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano
e o número de habitantes do lugar e que define a taxa de mortalidade. Um exemplo disso, uma taxa de mortalidade de 10%, significa que ocorreu 10 mortes em um grupo de 1.000 pessoas. Isso, 10. Só um pequeno adendo, né, professor Carlinhos, seria assim, 10 por 1.000, né? 10, já saiu aí só da porcentagem, que é o cento, né? E é por 1.000. Então, num grupo que significa 10 mortes, é um grupo de 1.000 pessoas, ok? Então, a gente tem aí a taxa de mortalidade que ela está relacionada, inclusive, com essa questão do controle, de saber se uma população está crescendo ou não, se vai estar negativa ou positiva ou nula, está ligado diretamente a essa taxa de mortalidade. E aí alguns alunos podem dizer, mas professor, a taxa de mortalidade tem a ver com o quê? Com todos os fatores que colaboram para a morte de pessoas. Acidente de trânsito, doenças, tudo isso entra nesse índice chamado taxa de mortalidade. Outro índice importante é a questão da mortalidade infantil. Diz respeito ao número de crianças mortas antes de completar o primeiro ano de vida. Exemplificando sobre isso, galera, até na década de 80 nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil muito alta no Brasil, que era justamente por causa das crianças que morriam com menos de um ano de vida, causadas por doenças como a paralisia infantil. É por isso que o governo federal incentivou muito a vacinação, né, dentro desse período, para que pudesse diminuir a quantidade de morte de crianças num período antes de completar um ano. A expectativa de vida se traduz pelo número de anos que um recém-nascido poderá viver e o número de anos que espera um habitante de determinado lugar, o país que possa ele ou o país possa viver, né? Agora, essa questão da expectativa de vida é interessante, né? Tem países que a expectativa de vida é muito alta. Como o Japão, né? Como é o Japão. Mas o que leva a isso? Qualidade de vida. É a qualidade de vida. A instrução. A instrução, a nível educacional, a alimentação. O nível educacional. Então, quando se falar de expectativa de vida, é os anos que é registrado no número de 1.000 pessoas que ela possa viver. Então, tem esses fatores que é importante para que essa pessoa possa ter uma longevidade, podemos dizer assim. Isso, perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, essa expectativa de vida, ela serve para medir, né? Inclusive, ela é um indicador muito, muito importante para os dias atuais, obviamente para todos os países do mundo, porque isso também está relacionado à projeção de estudos matemáticos para pagar a aposentadoria. Exato. Não é isso? Tem esse detalhe importante também. As variáveis responsáveis pelo crescimento demográfico apresentam diferentes índices nos países desenvolvidos e os não desenvolvidos. Olha só que interessante, né? Eles apresentam índices diferentes. As variáveis são várias, não é isso? No entanto, os índices são bem diferentes, muito diferentes. Por exemplo, acabamos de falar, né? Qualidade de vida, longevidade. A longevidade nos países menos desenvolvidos, ela é bem menor, as pessoas vivem menos, justamente por essa falta de qualidade de vida. É como se a gente comparasse alguns países africanos, porque tem a questão de saúde, a questão de guerras, a expectativa de vida deles é menor. Isso. Mas se a gente comparar com o do Japão, que foi o exemplo que nós utilizamos, a expectativa de vida lá é maior, apesar de ter, né, uma população ou quantitativo populacional maior, mas a qualidade de vida, ela colabora muito para a longevidade. Então, olha só, falamos para o aluno que, nós falamos em aulas passadas, Carlinhos, que a Revolução Industrial, ela mudou o modo de viver das pessoas. Não só o modo de viver, mas o modo de pensar e o modo de agir. E agora isso aqui a gente vai falar tem tudo a ver. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, nos países desenvolvidos, a taxa de natalidade e de mortalidade começaram a diminuir a partir do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. Ou seja, Revolução Industrial. Revolução Industrial. Não é isso? Por que aconteceu isso? Melhorou as condições de saneamento básico. Lá na primeira Revolução Industrial foi um caos. As pessoas morriam porque não tinham saneamento básico. As pessoas viviam ali, as latrinas, não tinha banheiro, era alguma coisa horrível.
descoberta de vacinas e antibióticos. Agora as pessoas não morrem mais por uma inflamação ou por alguma doença, que agora se tem a vacina, não é isso? Métodos anticoncepcionais, isso aqui também é uma forma muito, digamos assim, ela é determinante para a diminuição de uma população, de um estado, de um país. Principalmente países europeus, que foram os que iniciaram e tiveram na Revolução Industrial o ponto importante para essa virada para diminuir a população do lugar. Né? A urbanização, o crescimento das cidades, junto com isso vem a questão da violência, as mortes, os crimes, não é isso? E, não menos importante, a participação da mulher no mercado de trabalho, Carlinhos, não é isso? Exato. Aí a mulher, ó, inclusive, a gente para um pouco para falar sobre isso, porque nós temos muitas alunas, não é isso? Então, a juventude, de um tempo para cá, as mulheres, falando em especial com as mulheres, elas hoje pensam, será que eu estudo? Ou será que eu caso? Se eu casar, você acha que eu vou ter que trabalhar para sustentar? Então tem todo esse tipo de pensamento, tudo levado por esse modo de viver urbano industrial. Eu estava, só como exemplo, eu estava ouvindo no rádio esses dias a questão de casamentos recentes, casamentos de jovens, né? Uhum. E a região norte e a região nordeste ainda lidera essa questão de muitas adolescentes casarem antes dos 18 anos. Uhum. Isso entra na questão demográfica, porque tem a ver com o que nós estamos falando. Geralmente, as meninas, por falta de instrução, seja dos pais ou até mesmo delas, podem ter essa tendência de casar mais cedo. Quanto mais instrução, ou seja, quando a gente fala instrução, eu estou falando mais estudo, né? Mais conhecimento. Ela vai ter um pouco mais vai tardar a sua vida, vamos dizer assim, de casada, né? Então, ela tende a se adequar a entrar no mercado de trabalho. E tem outra, né? Que esse modo de pensar vai influenciar no crescimento populacional. Porque, por exemplo, você citou a Europa. A Europa, as mulheres têm um nível de instrução muito alto. Os pais delas têm um nível de instrução muito alto. E isso faz com que eles retardem o crescimento populacional deles. Em muitos lugares lá o crescimento é negativo. Não é isso? E eu lembro também que, aqui contextualizando aqui no Brasil, eu lembro que década de 60, 70, as famílias, pais e mães tinham 10, 8, 10, 15 filhos. Isso era normal, porque a mulher não tinha acesso à instrução, não tinha acesso aos métodos contraceptivos. Hoje não. Hoje já tem uma tendência de diminuir. E nos próximos, a expectativa do IBGE é que nos próximos 50 anos isso faz com que o Brasil tenha um decréscimo populacional. Beleza. Vamos lá no quadro, meu diretor. Nos países subdesenvolvidos, as taxas de crescimento demográfico só começaram a baixar na segunda metade do século XX. Ou seja, muito recente, né, Jorge? Mais recente. Por quê? Porque os avanços médicos sanitários, o uso de inseticidas, o processo de urbanização, que são as transformações sociais, o trabalho familiar, custo da criação dos filhos, trabalho da mulher e o surgimento de métodos anticoncepcionais colaboraram para a diminuição exatamente da população em países subdesenvolvidos. Quando eu falo de países subdesenvolvidos, eu entendo que o Brasil entra nesse contexto também. Tá? Sobre os conceitos básicos da demografia. Primeiro, a demografia ou geografia da população é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e processos populacionais, galera. Então isso é importante você saber que quando for você ouvir falar a palavrinha demografia, você vai entender que nós estamos falando de população, seja de qualquer lugar, município, estado, país, bairro, tá ok? Outro detalhe, para entender a lógica da população, é necessário primeiramente entender alguns conceitos básicos desse ramo de conhecimento. E quais são esses conceitos? O que é uma população absoluta? Mas, professor, o que é uma população absoluta de um lugar, de um país, de um estado?
ela é um índice, olha só, ela é um índice geral da população de um determinado local, seja de país, estado, cidade ou região. É o total, É o população total. da população, a população total de um país. Hoje o Brasil está batendo na sua casa dos 200 milhões de habitantes. Então, isso aí é a população absoluta, tá? Outro conceito, país populoso, galera. O que seria um país populoso? É o conceito, né, que tem relação direta com a população absoluta, é obtido através de pesquisas diretas ou censos indiretas nas projeções e estimativas. Um detalhe interessante, para a gente saber se um país é populoso, no caso do Brasil, quem faz essa pesquisa é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí a gente sabe que nos 200 milhões de habitantes que o Brasil possui, ele é considerado um país populoso. Mais precisamente, nós temos mais ou menos isso aqui, a população do Brasil. 215,3 milhões de pessoas no Brasil, Carlinhos. Positivo. Só para dar um número assim mais exato para o aluno, né? Olha só, e aí, professor, isso aí é populoso? É populoso. Muitas pessoas. Só que a gente, mesmo assim, depois mais à frente, nós vamos ver outra característica que às vezes tem regiões que têm vazios demográficos. Apesar de ter 215 milhões de habitantes. Aí entra a questão da distribuição espacial da população, né? Perfeito. Olha só, porcentagem da população mundial nos países mais populosos de 2021, mas é um pouco bem recente essa pesquisa. Ela mostra que a China, olha só, China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil são os países mais populosos. A China, né, com os seus seus bilhões de habitantes. A Índia também, chegando a quase 2 bilhões de habitantes. Os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil são os países mais populosos. Quer dizer, são países que possuem uma grande quantidade de população, certo? Um detalhe interessante é que, apesar de ter uma quantidade enorme de pessoas, ou é um país populoso, ou são países populosos, nem todas essas pessoas estão distribuídas de forma igual no espaço ou no território desses países. A maioria prefere estar nas grandes cidades ou nas grandes capitais. Beleza, galera? Só lembrando, né, Carlinhos, que ano passado, né, esse número aqui se inverteu entre a China e a Índia. A Índia agora é o país mais populoso do planeta Terra. Ultrapassou a China. Ambos têm, por exemplo, a China, ela tem 1,42, 1 bilhão 425 milhões de habitantes. E a Índia já está com 1 bilhão 428. 3 bilhões a mais. Exatamente. Então, esse gráfico aqui, já houve uma invertida, né? A Índia é o país mais populoso Perfeito. que a China. Isso Só aí. fazendo digamos assim, essa alteração aí no nosso gráfico, né? Teve essa alteração aí. Beleza. Certo. Vamos lá, prosseguir? Então aí vocês têm os mais populosos, como o professor Jorge e eu falei, Índia, China, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Uhum. Aí vocês observem os outros países mais populosos. A maioria desses países, né, Jorge? Só um parênteses importante. São países subdesenvolvidos. Isso. Né? São países que têm uma... Índia e China são, né, subdesenvolvidos. Embora se fale tanto em China, lá no poder e tal, tem poder econômico e tal, mas eles têm uma grande massa de pessoas pobres e miseráveis. Tem, sim. É isso, só relembrando. A Índia também, ok? Olha só. 1, Índia. 2, China. 3, Estados Unidos. 4, Indonésia. Então, nós estamos em 5º colocado. E olha a diferença que dá isso aqui. Olha só como nós estamos, apagar todos. Olha só a diferença do Brasil para a Índia e China, para vocês verem o absurdo que é esses dois países em relação à população mundial, né, Carlinhos? Eu arrisco a dizer que a população da China caberia no território brasileiro. Ô, louco! Com certeza. Caberia. Todos eles caberiam espalhados em todas as regiões do Brasil.
Nós estamos falando do Brasil, que também tem dimensões continentais. Exato, a China que também tem dimensões continentais. Isso aí foi um assunto das aulas anteriores, mas é bom sempre a gente relatar e citar para o nosso aluno, né? Densidade demográfica. A densidade demográfica é a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço, geralmente medidas em habitantes por quilômetro quadrado, e ela é chamada de população relativa, tá? E isso é interessante você saber. Eu vou dar um exemplo bem claro. É aquela questão que nós falamos agora há pouco. A questão do, dentro do espaço geográfico, termos pessoas habitando. E se, digamos que Rondônia, com seus mais de 1 milhão de habitantes, metade saísse fosse para outro território, na nossa região teria um vazio demográfico. Ou seja, a nossa densidade demográfica seria baixa, né? Porque pega a população do lugar e divide com a área quadrada ou quilômetro quadrado da área do território ou do lugar, ou do país, né, ou da cidade. Beleza, galera? País povoado. É o conceito de povoado está ligado à população relativa ou densidade demográfica. Para se obter tal dado, divide-se a população absoluta de um território qualquer pela área desse território, certo? E aí eu tenho aqui os exemplos dos países mais povoados do mundo. Mônaco com 18.865 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que esses exemplos estão levando em consideração, número da população absoluta, total, dividido pela área geográfica ou espaço geográfico dessas cidades. E aí dá esses países, essas áreas mais povoadas do mundo. Singapura, Vaticano, Malta, Maldivas, tá? São os países mais povoados do mundo. E aí eu tenho... Só lembrando, né, Carlinhos, que, volte lá por gentileza nesse gráfico, lembrando que esses países são povoados, eles são muito povoados, mas também em relação ao território deles, que também é muito pequeno. Exato. Não é isso? O aluno tem que entender isso. Nós somos populosos, mas nosso território é grande. Eles não são populosos, eles são povoados. É diferente esse contexto. Porque quando se fala em populoso, a gente está falando de uma quantidade absurda de pessoas vivendo no território. Nós não estamos falando aí da densidade demográfica. Aqui não, é porque ele é muito povoado, então é densamente pessoas no quilômetro quadrado. Que geralmente Mônaco, Singapura, Vaticano é muito pequeno. Né? Então muitas pessoas vivendo em territórios muito pequenos. É isso? Eu vou exemplificar para o aluno entender, Jorginho, essa questão. Por exemplo, aqui nós temos o território do Jorginho e o território do professor Carlos. Então, o que acontece? Aqui a minha área é uma área com baixa população, que só tem eu. A mesma coisa aqui, o seu lado do Jorginho. Agora, se o professor Carlos vai para o lado do Jorginho, essa área aqui do Jorginho vai ficar mais povoada. Está mais povoado, tem mais gente aqui. Tem mais gente e ali aqui. está se tornando um vazio demográfico. Um vazio demográfico, não é isso? Então a densidade ali é menor. Aqui se tornou uma densidade maior. Quanto mais pessoas vivendo, estamos falando aqui de um metro quadrado, digamos, né? Acho que 1 metro quadrado aqui no nosso caso aqui do estúdio. Mas aí, os números geográficos são de quilômetros quadrados. A quantidade de pessoas dentro do quilômetro quadrado. Exatamente. Okay? Então, territórios pequenos, população grande, são muito povoados. Não é isso? Exato. Vamos lá Vamos lá no quadro. Aí a questão do Brasil. Obviamente, já explicamos isso para o aluno, Carlinhos, que nós devemos ler primeiramente o título. Não é isso? Densidade demográfica no Brasil em 2010. Aí depois a gente tem os habitantes por quilômetro quadrado. Nessas áreas, quanto mais escura a cor, maior é a densidade, ok? Então, olha só aonde está a maior densidade demográfica do Brasil. Olha aí, Nordeste, vem para o Sudeste, São Paulo, chega a estar preto ali, na região de São Paulo, e o Sul do Brasil. E, relembrando, região litorânea. Litorânea. Ok? Perfeito. Olha só como é que está a questão do Amazonas.
um imenso branco, porque é o quê? Um vazio demográfico. As pessoas não estão aqui dentro da floresta. São milhares de quilômetros quadrados para cidades, que tem cidades, aquele lugar vai estar densamente habitado, mas esses espaços, essas cidades são pequenos diante do que é a Amazônia, do que é o Amazonas. A gente observa desse mapa, Jorginho, que as maiores densidades demográficas aqui na Amazônia é justamente as maiores as capitais. Isso. As capitais da região norte. Exatamente. Aqui Manaus, chega da Preto ali. Manaus tem mais de 1 milhão de habitantes. Ok? Aqui, ó, Manaus. Ok? Beleza? Então, essa que é a relação que você tem que entender. O Brasil é populoso? Ele tem nós temos que entender a nossa densidade demográfica? Temos. Temos uma localização geográfica onde isso é mais denso no Brasil? Sim. Região litorânea que vai do sul do Brasil até o nordeste. Ok? A região central, né, centro-oeste e a Amazônia, nós temos aí a menor densidade demográfica do Brasil. A população mundial, né? Você observa o crescimento da população mundial. Aí é uma estimativa desde 1700 e uma estimativa até 2048, a gente observa que a população mundial ela teve um crescimento absurdo, né? Mas a gente está falando de todo o contexto planetário, tá? Então, mas professor, agora vocês falaram que alguns países da Europa estão tendo densidade demográfica baixa, ou nula, ou negativa. A população absoluta está diminuindo, sim. Mas nós temos países, como foi o exemplo da Índia, que já ultrapassou a China, que faz com que a estimativa da população mundial continue crescendo, certo? Então isso aí é um fator importante para vocês entenderem. E dentro desse aspecto do aumento da população mundial, vocês têm que entender que ela vem passando por faixas e fases, né? A chamada fase de transição ou pré-transição, que é a chamada de primeira fase. Só lembrando aqui, Carlinhos, me permita voltar aqui um slide, por favor. Essa área aqui, ó, o aluno tem que... É só relembrar ele, né, Carlinhos, que essa parte aqui, ó, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas, mas as pessoas também morreram muito. Não tinha a vacina, não tinha antibiótico, não tinha medicina avançada como é hoje, não é isso? Você sabia, Carlinhos, que antes de descobrir que tinha um micro-organismo, né, a profilaxia da saúde, o médico tratava um doente e ele já ia pegar em outro, não lavava as mãos nem nada. Então isso aí ia contaminando, infeccionando um hospital. Então as pessoas, depois que houve esse avanço da medicina, aí sim a gente tem remédios, vacinas, novos exames, novos tratamentos, enfim. Lembrando que nesse período aqui, entre 1700 até por volta de 1900, a gente tem que entender que a Revolução Industrial, entre 1700 e 1800, nem existia. Isso, ela estava na primeira fase ainda. Não, nem na primeira fase. Primeira Revolução. 1700 e 1800, a gente estava ainda no período manufatureiro. Isso. Aí quando chega aqui, em 1750, inicia a primeira Revolução Industrial. Tá bom? Que vai trazer essas inovações que você citou. Tecnológicas para a população, né? Vamos prosseguir? E aí nós temos as fases, chamadas fases para o crescimento populacional. A pré-transição, que são os primórdios da humanidade, na metade do século XVIII. Havia altas taxas de natalidade, porém as taxas de mortalidade eram elevadas, como o professor Jorginho falou aqui agora há pouco para vocês. Devido ao quê? As guerras que tinham, as doenças, as epidemias que estavam causando o índice de mortalidade muito grande, né? Muito grande nessa população nesse período, tá? Agora imagina, olha só, vou parar aqui para explicar uma coisa para o aluno. Nós estamos em pleno século XXI, passamos por uma pandemia. Pandemia, exatamente. Imagina, Carlinhos, com o nível tecnológico que a gente vive hoje, com essa migração desses centenas e centenas de aviões que estão em cima da nossa cabeça aqui, indo para um lugar para o outro, navios indo para um lugar para o outro, carros, caminhões, todo mundo levando o vírus, não é isso? E se não tivesse feito essa vacina em tempo recorde, ainda estariam muita gente morrendo. Perdendo muitas pessoas, né? Não é isso?
E naquela época ali que a gente falou, não tinha vacina. Era mais difícil das pessoas sobreviverem. Beleza? Certinho. Vamos prosseguir? Então, nessa fase, havia um baixo crescimento vegetativo da população. É a primeira fase, é o período de pré-transição. Já na segunda fase, crescimento acelerado, tá? Que começa na metade do século XVIII e vai até o século XX, ele é caracterizado pelas altas taxas de natalidade, olha só, um elevado número de nascimentos. Os avanços da medicina contribuíram para a redução das taxas de mortalidade. Século XVIII ao XIX. Século XVIII ao XIX, né? A melhoria no sistema de saúde. Sistema de saúde, aquilo que eu acabei de falar, né? Criaram vacinas para doenças que matavam muito, como, por exemplo, tuberculose. Essas pessoas morriam de várias doenças que hoje são totalmente controladas por vacinas. Certo. Já na terceira fase, olha só, nós vamos ter a chamada explosão demográfica, né? Nesse contexto, nós temos aí o êxodo rural, que a população sai, né, dentro do contexto do campo e vem para as cidades, e vem nas cidades, é um fator contribuinte para a explosão demográfica. Nessa terceira fase, há uma desaceleração demográfica, que começa no século XIX e vai até por volta de 1940. Porém, a taxa de natalidade é alta, mas já vem com um processo de decrescimento, ou seja, ou decréscimo, né? Queda, taxa de mortalidade baixa e a transição demográfica. Queda de fecundidade, métodos contraceptivos, a urbanização, custo de vida, a inserção do mercado de trabalho, a inserção da mulher no mercado de trabalho. São fatores que vão colaborar para o quê? Para o processo de desaceleração, para o processo de diminuição ou principalmente das taxas de natalidade em países desenvolvidos e agora, mais recente, nos países subdesenvolvidos também, como é o caso do Brasil. Nessa quarta fase, nós temos o processo de estabilização, que começa na metade da metade de 1950 e vem até os dias atuais, onde nós vamos ter taxas de natalidade e mortalidade baixas, o envelhecimento populacional, onde o crescimento é muito baixo ou nulo. Nós citamos na aula a questão da Itália, né? A Europa, ela está dentro desse processo. Não tem taxa de natalidade, a mortalidade é elevada e esse período pós-Covid, nós temos registros que a mortalidade foi muito elevada e zero de natalidade. Então isso faz com que o crescimento populacional seja nulo ou até mesmo negativo. Certo? E aqui, dentro desse processo da quarta fase, passamos para a quinta fase, que é a chamada implosão. Essa implosão demográfica, tá? Ela é do início do século XXI, aumento da população, da mortalidade de idosos, baixa fecundidade e o crescimento vegetativo. É a mesma, uma característica mais recente. Crescimento negativo. Um crescimento negativo porque aumentou a mortalidade e a baixa fecundidade, ou seja, as mulheres em tempo fértil, mesmo estando em tempo fértil do seu período de vida, elas decidem não ter filhos. Por causa dessa situação, desse mundo pós-moderno, da revolução industrial, desse modo de viver da modernidade. Beleza? Inclusive, nossas alunas aí, estudando na mediação tecnológica, também já estão pensando nisso. Né? Se querem ter filho ou vão continuar estudando, né? Exato. Em 40 anos, a população mundial dobrou. Nesse período, se acentua a diferença na dinâmica demográfica nos países desenvolvidos e dos menos desenvolvidos, cujas populações cresceram em ritmo mais acelerado. E aí você tem um gráfico da taxa de crescimento da população nos países desenvolvidos, né? E aí, olha só que palavra forte, nos países desenvolvidos, baixíssimo crescimento populacional, taxa de 1%, nulas e até negativa, que é a fase de estagnação. Como você citou, Carlinhos, a população da Itália é um exemplo, a Alemanha, ali a França, são países que têm uma população de idosos bem considerada já, né? Que isso é preocupante para o mundo inteiro, porque tem que pagar o salário dos idosos. Exato.
Aí a população mundial alcançou a marca de 8 bilhões de pessoas. Isso em 2022 já ultrapassou agora em 2023, né, para Exatamente. a casa dos 9. Né? A Índia, nós citamos o exemplo desse crescimento populacional. Está aqui, ó, a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo até 2022. Na realidade, já se tornou, né, 2024, ela já é o país mais populoso, ultrapassou a China, certo? Essas previsões de crescimento da população em bilhões de pessoas, e até 2100 nós vamos chegar ao patamar de 11 bilhões de pessoas no mundo. É verdade. E outra, como é que vai estar os recursos da natureza, né? Pois é, uma situação bem preocupante, não é isso? Perfeito. Beleza, galera, era o que tínhamos aí para o momento. Daqui a pouco a gente volta aí para o nosso resumão. Tchau!